preparando para os desafios da vida, para o Enem, vestibular. E hoje, né, falando em desafios, a gente vai estar trazendo, então, aquilo que cada um de vocês, ou muitos de vocês, prepararam com bastante carinho, bastante atenção, para compartilhar, para que os outros colegas possam estar aprendendo com o que cada um preparou. Então, ficou muito legal, parabéns a todas as produções, as participações. Então, isso faz com que a aula fique mais dinâmica e, sobretudo, com pontos de vista diferentes. Isso que enriquece, né? Mesmo que a gente não consegue fazer isso em sala de aula, mas aqui isso é possível e fica esse registro para que a gente possa estar compartilhando com todos os alunos essas riquezas, esses pontos de vista e essas produções que cada um fez. Então, acompanhem essas perspectivas que o Brasil tem e também vários pontos sobre as regionalizações que o Brasil está classificado. Acompanhamos com atenção. Brasil, perspectiva e regionalização. As perspectivas sobre o Brasil são boas? Então, o Brasil é um país emergente, é a característica emergente. Os países emergentes são aqueles subdesenvolvidos, que apresentam quadros de crescimento econômico prósperos, dinâmicos, partes industriais, uma boa capacidade de exportação e um certo dinamismo econômico. Essa é uma questão positiva sobre o Brasil. Mas já em questão das políticas públicas, da desigualdade social, é um país que deixa muito a desejar. As perspectivas gerais disso são ruins em relação à desigualdade, a falta de investimento na educação, que é algo que caracteriza geralmente países desenvolvidos. Então, muitas coisas nesse sentido, além da política pública, que seriam mais abrangentes para as camadas mais humildes da sociedade, teriam que ser melhoradas. A partir disso, a gente poderia estar evoluindo como país. Outra questão muito importante é a destruição ambiental, que está muito presente nos dias de hoje e é uma questão de negligência do poder público, que poderia estar investigando esses casos e tomando providências para que parassem, porque é uma questão que influencia tanto nos ecossistemas, na fauna, na flora, tanto no clima, que acaba destruindo a camada de ozônio com essas queimadas e influenciando em todo no clima também. A violência urbana. Os problemas é um problema geralmente das grandes cidades. A violência em si é um problema bem característico das grandes cidades. A falta de direitos, de oportunidades para as camadas mais humildes. E, além de tudo, ainda a escassez de emprego, porque a demanda de emprego e de pessoas que precisam de uma renda maior, porque, querendo ou não, o custo de vida, em média, é muito mais alto do que em cidades menores. Então, a demanda de pessoas que procuram emprego é muito grande para o mercado suprir. O tráfico de drogas é uma questão muito importante para o aumento da violência. A compra e venda de entorpecentes eleva o teor da violência nas áreas urbanas do mundo todo, não só do Brasil. As cidades, muitas vezes, é dividida de acordo com os interesses dos narcotraficantes. E, diversas vezes, quem deveria proteger a cidade, as autoridades, no caso, são coniventes com esses contraventores. Então, é uma questão que gera muita violência e que diariamente pessoas são mortas nessa questão. E, por tudo isso, o poder público acaba ficando sem credibilidade, porque não toma devidas providências, não torna um ambiente seguro para a população viver. Então, a questão é: a pobreza é causa da violência? Não, a pobreza não é. A violência urbana e a desigualdade social são coisas que não são. A violência é mais causa da desigualdade social, porque a pobreza em si, por exemplo, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro têm índices bem maiores de violência do que Maceió e Natal. Portanto, o que gera violência urbana é a desigualdade social a que estão submetidos. A gente pode ver nessa imagem que muitas dessas unidades aqui da federação, elas têm muito maior índice de pobreza do que se tu for comparar nesse mapa 2 aqui. Não necessariamente os locais onde vai ter desigualdade social maior de rendas, em comparação com outras, do que pobreza em si. Então, é uma coisa que não tem muito a ver com a outra. Não é na pobreza, e sim na desigualdade que há a violência.
a questão da violência contra a mulher, que é algo que é muito em pauta e que tende a haver muita atenção pela questão de que nos últimos anos a violência contra a mulher nos transportes públicos, sobretudo nas grandes cidades brasileiras, vem ocorrendo muito em ônibus, metrôs, trens, em razão disso. E muitas cidades brasileiras foram estruturando vagões e metrôs exclusivos para mulheres em determinados horários de maior movimento, fluxo de pessoas. Também chamada atenção para as campanhas que buscam coibir os atos criminosos nas dependências do metrô. É algo que a gente vê muito nos noticiários sobre a violência contra a mulher nos metrôs, mas assim, isso está inserido na sociedade, não é de hoje. E todo dia, a todo instante, uma mulher é violentada em diversas questões, e é uma coisa mais estrutural, a diminuição da mulher, tipo a imagem do homem ser superior acaba tornando a sociedade machista e fazendo com que sofram essa opressão e muita violência também. A gente pode ver nas imagens aqui os níveis de violência, de conhecimento geral, a ocorrência disso, e é um assunto que a gente deve debater muito nas casas, com os filhos, e para ensinar que a mulher não tem que ter medo, ela tem que ser... temos que ensinar aos homens, não às mulheres, a se proteger, que a sociedade já é machista o suficiente para matar uma mulher a cada, minuto. Outra questão, o racismo. O racismo é uma questão que a gente herdou em um sistema escravista e autoritário da sociedade, que formou-se através da desigualdade racial, econômica, e mesmo com a abolição da escravidão, isso não acabou. E em relação a isso, a gente ainda tem muito preconceito institucional, questão mesmo até de quem deveria assegurar, que são racistas, em questão de sempre vai ser o negro abordado ou enquadrado, sempre vai ser o culpado, muitas vezes julgado sem nenhuma culpa. Então, é uma questão que deveria ser mais levada à atenção. Outra questão é autoridades coniventes com os contraventores, que em questão de segurança, né? Geralmente, até mesmo do narcotráfico, a gente pode ver muito nas notícias de policiais presos que eram cúmplices do caso, e uma série de fatores. A falta de solidariedade também, as pessoas não têm muita empatia nas grandes cidades, elas não veem muito pelo ajudar o outro, pelo ver o outro bem. A invisibilidade também, falta de elos sociais, que as pessoas estão mais focadas para dentro de si. A gente pode ver a diferença até da cidade daqui para cidades maiores. Aqui todo mundo se cumprimenta, conversa. Nas cidades grandes não, geralmente nem olham umas para as outras, estão mais preocupadas com a segurança, ou com o emprego, ou se vão ter emprego. Seria isso. Obrigada pela atenção. O que é regionalização em primeiro lugar? Bom, regionalização é regionalizar e dividir ou classificar um espaço geográfico a partir de critérios específicos. Assim sendo, eu posso classificar qualquer porção de espaço em várias áreas, conforme uma característica que eu tenho escolhida antes. Por exemplo, eu vou regionalizar a minha casa. Isso também ocorre dentro do nosso país, então eu vou falar de dois aspectos que tá no livro sobre o que é regionalização que aconteceu já no nosso país. Quando falamos de crise econômica e política no nosso país, já é uma demanda de anos que vem ocorrendo. Bom, a crise brasileira relaciona-se em parte à crise global e à desaceleração da economia da China, nosso principal parceiro econômico. A queda dessa demanda de commodities, nosso principal produto no mercado internacional, afetou importantes setores produtivos nacionais. Um dos fatores principais foi um conjunto de políticas internas para lidar com a crise mundial e para manter o crescimento econômico brasileiro. Uma das
estratégias adotadas foi a concessão de subsídios a grandes empresas, através de programas de investimentos e financiamentos BNDES, para além da capacidade que se tinha para sustentá-los. A outra foi uma desoneração fiscal, isto é, o corte temporal de impostos para determinados segmentos, como indústrias automobilísticas e de eletrodomésticos. A consequência foi a diminuição da arrecadação e, portanto, da receita do governo. A consequência foi Ariel estimou que entre 2011 e 2015 o Brasil deixou de arrecadar mais de 342 bilhões em impostos. Essa política provou-se insustentável. O crescimento continuou em declínio. O governo criou um enorme déficit orçamental e utilizou manobras contábeis para aliviar momentaneamente as contas federais. Bom, agora eu vou falar das aplicações das relações internacionais. No âmbito das relações internacionais brasileiras no mundo contemporâneo, é importante ainda ressaltar que o Brasil procurou, particularmente na primeira década desse século, estreitar vínculos diplomáticos com os países africanos e do Oriente Médio. Prova disso foi a ampliação do número de embaixadas, consulados e escritórios que representação em países dessa região. Alguns dos países africanos, apesar dos elevados índices de pobreza e indicadores sociais ruins, têm apresentado um bom crescimento econômico, aliado a uma maior estabilidade política e institucional. Nesse cenário, torna-se relevante desenvolver projetos de intensificação comercial e política com esses países. Outro fato que reafirma seu estreitamento maiores com a América Latina é o comando brasileiro desde 2004. Nas missões de paz no Haiti, um dos países mais pobres do continente americano. Essas missões de paz fazem parte do conjunto de atitudes tomadas pelo Brasil em âmbito internacional na tentativa de conquistar assento permanente do Conselho de Segurança da ONU e reafirmar sua liderança regional na América Latina. O Brasil também colaborou com a reconstrução do Haiti após o terremoto de 2010. Oi, eu sou Pedro Eduardo, aluno na turma 32, e vou falar sobre as perspectivas gerais do agronegócio brasileiro de 2020. Então, realizando um balanço de 2019 até o mês de agosto, observamos que o PIB do agronegócio registrou alta de 1,38%, puxando principalmente por pecuária, insumo e agroindústria. E as perspectivas para o agronegócio brasileiro 2020 continuam boas. De acordo com o IPA, a previsão do crescimento do PIB agro para o próximo ano é de 3%, e conforme o CNA, o faturamento da atividade agropecuária dentro da porteira deve aumentar em 9,8% no mesmo período. Em 2020, devemos ter também o aumento da demanda de milho do mercado doméstico para a produção de etanol e alimentação animal, o alto índice de produtividade para a soja, aumento da produção de trigo, alta no preço da soja e milho e carne bovina, aumento da produção pecuária. Perspectivas do agronegócio brasileiro 2020, mercado de grãos. A safra total de grãos do Brasil deve alcançar 246,6 milhões de toneladas em 2019-20, segundo o Conab. Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Mato Grosso lideram essas produções. No milho, considerando apenas a safra brasileira de milho 19-20, deve ser colhida 98,4 milhões de toneladas. Este volume está próximo ao recorde da safra 16-17. A maior parte da safra, 70,9 milhões de toneladas, devem ser provenientes da safrinha de milho. Já a expectativa de exportação é de 34 milhões de toneladas, superando 2019. Eu peguei o assunto questão da identidade sexual, porque é algo muito presente. Tipo, falar de LGBT é algo que gera polêmica, porque é algo que muitas pessoas acham estranho e que tem preconceito referente a isso.
De acordo com o artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Quando se fala da comunidade LGBT, podemos observar que cada vez mais vem sendo realizadas denúncias devido ao preconceito, desrespeito e principalmente em virtude da violência contra os mesmos. Para tanto, na década de 1980, o movimento LGBT no Brasil iniciou uma parceria política com o Estado, a fim de enfrentar o surto da AIDS. O sucesso dessas ações contribuíram para novas pautas políticas visando melhorar a assistência à população LGBT. Apesar das diversas conquistas que a comunidade acumulou, ainda se presencia com incontáveis atos da discriminação, onde soma-se ao desrespeito, à intimidação, às piadas, à exclusão social e aos assassinatos. Visando reverter o quadro, o governo implantou o programa Brasil Sem Homofobia, com o objetivo de combater a violência e a discriminação homofóbica, além de promover a cidadania homossexual. Entre as estratégias adotadas, podemos citar a ampliação do conhecimento sobre o assunto e dissipar o preconceito, combater a violência e promover o respeito aos direitos humanos. Apesar da comunidade LGBT, infelizmente, ainda estar longe de conquistar total respeito da sociedade como um todo e poder viver sem medo de sofrer agressão a qualquer momento, as lutas são e devem continuar sendo constantes, pois apenas mostrando sua força e provando ser algo completamente natural do ser humano é que conquistarão o que almejam. É foda tu ser da comunidade LGBT e sair de casa, vamos supor, tu pode sair de casa e talvez tu não vai voltar vivo, sabe? Isso que todos da comunidade LGBT têm esse medo, porque as pessoas preconceituosas, elas não vão gostar de te ver com outra pessoa, sabe? Sabendo que tu é gay, lésbica, né? Então, tu sai de casa e esperando, digamos, o pior, né? Porque tu sofre preconceito, pode ser mesmo com a tua família, com o teu tio te zoando, seu gay, mesmo falando na brincadeira, isso é meio que um preconceito. E, cara, é um assunto bem polêmico na atualidade, porque tem gente que realmente não aceita e nunca vai aceitar. Pra eles é homem e mulher, mulher e homem. Que foi feito isso. Não pode ser algo diferente a isso. Então, cara, a gente não pode mudar a cabeça dos outros, mas a gente pode ensinar as pessoas a respeitar. Então, é algo foda para se falar, se debater. E é isso. Bom, então o tema que eu escolhi é a questão do meio ambiente. Então, decorrente ao rápido crescimento urbano, junto com a falta de ação governamental, aconteceram muitas consequências socioambientais. E uma delas é a falta de saneamento básico e de água potável. Então, hoje no Brasil, muitos locais ainda não têm o saneamento básico, vivem com esgoto a céu aberto, descarte de resíduos em local inapropriado, a coleta de lixo não é feita, o lixo fica jogado na rua, isso chama animais, essas coisas, para perto das casas e transmite doenças através da falta de saneamento, água inadequada para beber, tem gente que nem tem água encanada, uma grande maioria não tem água encanada.
A destinação do lixo, que é que nem eu falei, tem locais onde não passa coleta de lixo, então o lixo é simplesmente jogado perto de rios, florestas, e isso acaba fazendo uma contaminação naquele ambiente. Então, os rios passam a não ter mais uma água que talvez poderia ser potável, ela já fica totalmente contaminada. Não dá para usar nem para uso de lazer, nem para consumo. Pode transmitir doenças, entre outras coisas. A poluição no ar, que é um assunto que eu acho muito interessante. Então, a má qualidade no ar ela tem se espalhado muito no Brasil, principalmente nas grandes cidades, por decorrências das fábricas, da fumaça que elas emitem, mas principalmente pela questão do desmatamento, que é uma coisa que vem acontecendo em grande quantidade no Brasil. Um exemplo disso é a questão do Pantanal, que cerca de 3 milhões de hectares já foram queimados, e isso com certeza é decorrência da ação humana. E a Amazônia, que também já teve 4,5 mil hectares queimados. Então, essa queima, ela gera uma fumaça, e essa fumaça é muito tóxica, ela vai se espalhando através das cidades e pode causar diversas doenças pulmonares e cardiovasculares. E não só as grandes florestas também estão sendo desmatadas, mas os únicos locais que ainda tem um pouco de mata perto das cidades estão sendo desmatados para construir prédios, empresas, algo que às vezes não seria muito necessário, porque a natureza é essencial, a gente precisa, às vezes as pessoas usam muito para o lazer e não tem onde ir, às vezes tem que andar quilômetros para achar uma floresta, isso é algo totalmente incoerente. E além de as queimadas causarem uma piora na qualidade do ar, que já não é muito bom, elas também causam o aumento das temperaturas, que é uma coisa que a gente está vivendo bem agora. A gente acorda de manhã com 34 graus já, isso não é algo comum, não é nada comum. Aquela fumaça assim parece todo dia, e isso é algo que às vezes as pessoas acham que não é nada, mas é algo muito sério. Isso causa doenças, afeta muito o meio ambiente e tira tudo de ordem. Então, ao meu ver, a questão ambiental, socioambiental, ela está sendo muito deixada de lado. Está sendo feito um descaso por parte de algum governo, alguma coisa que está ficando para trás, como se uma queimada não fosse nada, desmatamento também não fosse nada, como se isso não fosse ter consequências mais para frente. Mas vão. Então, da questão socioambiental seria isso. Ao meu ver, ela é muito importante, é necessário ser feito maior caso disso, precisa ter mais movimentação, precisa preservar a natureza, isso é essencial para o meio ambiente, para o clima se manter. Agora eu vou falar um pouco sobre as regionalizações, vou falar sobre a região sul. Então, a região sul ela abrange os 3 estados, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e ela apresenta uma maior diferença comparada com as outras regiões. Isso se deve muito por conta da colonização, que ela foi feita principalmente por alemães e italianos. Então, a população da região sul do Brasil, ela abriga hoje aproximadamente 29.016.144 habitantes. E a densidade demográfica é de cerca de 47 habitantes por quilômetro quadrado. Então, ela é a região que apresenta os melhores indicadores sociais, dentre as outras regiões. Numa questão econômica, ela baseia-se bastante no extrativo vegetal, realizado na região das matas de araucária, e também na agropecuária, com a criação de suínos e a produção de uva. Essa região ela possui o segundo maior PIB nacional. Então, aspectos naturais. Devido à localização, que é abaixo da zona tropical, ela apresenta bem melhor as estações do ano, bem divididas. Dá para saber quando é inverno, quando é verão, quando é primavera e quando é outono. Os invernos, então, eles apresentam temperaturas baixas e podem ocorrer as geadas.
A chuva ela é distribuída homogeneamente durante todo o ano. Então, é uma região, que nem falou aqui, que se baseia bastante no extrativo vegetal. Então, ela é uma região que se baseia nesse extrativo. Então, dá para ver como a natureza é essencial, não pode fazer desmatamento, queimadas, porque isso vai prejudicar a forma econômica de algum local. Então, da minha parte seria isso. Muito obrigado. Centro-Sul. É uma região que possui um grande desenvolvimento. Isso porque é uma região que está, então, repleta de tecnologia, de inovações, mercadorias, um fluxo grande de capitais, e além de ser uma região que possui um contato bem grande com o exterior, então, no caso, com os outros países. É um centro econômico, financeiro e de serviços. Então, no caso, grandes polos econômicos se concentram no Centro-Sul. É importante lembrar que existem cidades-polo, como dizem, né? E essas cidades, elas têm grandes multinacionais, as quais têm contato com o mundo inteiro e fazem com que a região tenha um desenvolvimento bem grande, em todas as áreas, no caso. As pessoas que moram, principalmente, um exemplo dessas cidades polos, é São Paulo e Rio de Janeiro, que moram nessas cidades têm acesso à saúde de uma forma diferente, pelo fato que é um local que produz muita pesquisa e muitas inovações. Por isso que morar nesses centros é muito bom, porque tu tá perto de tudo, né? Então, continuando nesse conteúdo, nessa trajetória de pesquisas científicas e tecnologia, pode-se dizer que no Centro-Sul, então, estão inclusas as maiores e o maior número de faculdades e universidades do Brasil. Um exemplo disso é a USP, que é muito conhecida e muito renomada, é uma faculdade que tem o seu nome destaque no Brasil, e uma fundação bastante conhecida por produzir as vacinas e distribuir pelo Brasil é a Fundação Oswaldo Cruz. Ela produz mais da metade das vacinas brasileiras. A atividade extrativista dessa região tem destaque nos minerais, no petróleo e no gás natural, né? Outra renda bastante forte nessa região, então, é a agropecuária. Uma agricultura muito modernizada, prática, isso porque, como já havia dito, como é um centro, possui muito contato com tecnologias tanto brasileiras, produzidas no Brasil mesmo, quanto as exteriores, o que ajuda a um nível bom na produção. Pode-se usar, então, ou pode-se levar em destaque, então, 3 estados, que são a Santa Catarina, o Paraná e o Rio Grande do Sul, que são considerados grandes celeiros do país, que produzem muitos grãos. Isso porque o clima desses 3 estados é bem definido, né? A maior parte da produção de carne também, de gado e suínos também está nessa região, com destaque também, levando em consideração que também temos o Mato Grosso e tal, que está incluso nessa região, que produz bastante a questão do gado de corte, então. Então, o que dá para colocar é que isso é fruto das grandes modernizações, dos avanços tecnológicos. E a perspectiva para o Centro-Sul é que essa região sempre estará à frente das outras, porque tudo que a gente vê, os índices apontam, as pesquisas apontam que a pesquisa primeiro vai chegar ali, a inovação primeiro vai chegar ali, porque é um centro, é onde que tem o contato tanto com o território brasileiro inteiro, quanto com o exterior. Então, onde vai chegar primeiro a pesquisa, vai chegar ali. Onde vai chegar primeiro uma inovação, vai chegar ali. Então, como já vem acontecendo, vai continuar acontecendo e cada vez mais. Então, por isso que a região centro-sul do Brasil é uma região com bastante destaque, que possui perspectivas de crescimento e de muita inovação em tecnologia.
Eu acredito que o maior centro e o melhor lugar, então, no caso, que trará resultados será ali, então, que trará inovações para o país, melhorias. Então, é isso. Bom, eu vou falar sobre a potencialidade dos desafios internos, porque como foi visto, o Brasil tem sim potencial para ir mais longe do que ele está, mas a gente tem muitos desafios internos e um deles é a corrupção. A corrupção no Brasil, ela é cultural, tanto que desde a sua independência, Dom Pedro I e Dom Pedro II já tinha indícios de corrupção e desvio de dinheiro, de ouro na época, e desvio de propriedades. Era prometida propriedade para uma família que vinha de Portugal e isso não era cumprido. Entretanto, aqui no Brasil, só estourou em 2014 as mais chocantes, que foram de conhecimento totalmente mundial, tirando a ditadura militar, que foi um golpe, e o Estado Novo. Em 2010 começou a dar indício que não estava certo o que estava acontecendo no Brasil, por causa que em 2008 o mundo passou por uma crise mundial, a grande crise do capitalismo. Ali muitos países quebraram e o Brasil, como ele é um país subdesenvolvido, ele teve que arcar com os custos de tentar se manter sozinho. Isso prejudicou muito, por causa que a economia interna enfraqueceu. Daí entra o que poderia ter sido feito. Desde 1985, que a gente voltou a ter uma democracia, foram estabelecidos uma quantidade exata, uma quantidade X de senadores para cada estado, e é assim, isso é algo para todos eles. Só que não funciona muito bem se a gente comparar alguns estados que têm muito mais população do que outros. E isso questiona. Tá, eles têm o mesmo atendimento que os estados menores. Porque aqui em Santa Catarina, a gente, apesar de mal, a gente recebe as coisas. Agora pensa em São Paulo, que eles são basicamente a maior capital do Brasil de população. Isso foge um pouco daí da realidade. Além dos problemas de corrupção, também tem os grandes impostos, que o brasileiro é taxado. E isso é em decorrência da má administração que os políticos têm com o nosso dinheiro. E muitas vezes a gente paga muito nos impostos e poucos deles voltam para nós, por causa que é desviado e é roubado. E uma coisa disso, tipo, além do que a gente paga de imposto e a gente não recebe, é que o Brasil ele cobra muito mais impostos do que países como Espanha, Canadá, Estados Unidos e Japão. E os produtos lá são bem mais baratos, então não tem sentido o nosso imposto ser maior. Além do que mais, para todas as famílias o imposto é a mesma quantidade, até para mais pobres. Então, tipo, uma pessoa que ganha 1 milhão por ano vai pagar a mesma coisa que uma pessoa que tem a renda mensal de R$1.000. Assunto sobre a regionalização, eu escolhi falar sobre a indústria da seca, que isso ocorre principalmente no semiárido nordestino, onde que a gente conhece como sertão. Ali entra muito uma questão cultural, que nós, quando a gente pensa no Nordeste, a gente pensa em pobreza, porque isso também é algo que vem sendo construído desde a colonização no Brasil, onde que no princípio era feito no Nordeste, depois aquilo foi abandonado e foi para o Sudeste e posteriormente o Sul. Então lá para cima a gente tem uma visão que é tudo abandonado. Mas, entretanto, isso não é muito verdade, pois lá tem água. Esse não é o problema. O problema é que eles não têm onde armazenar. Justamente igual antes, por causa da corrupção e desvio de dinheiro, não chega essa verba para construir os reservatórios de água. Esse processo ele é feito através da desalinização da água, que ela retira os sais minerais, boa parte deles pelo menos, e torna a água pronta para o consumo humano. E esse processo ele gera um custo, e esse custo ele é levemente elevado. E esse dinheiro que seria para esses custos é desviado e daí as pessoas lá passam sede, ficando 6 meses até sem água. E agora, decorrente disso também, que pode agravar, é o problema das queimadas.
que está indo muita água para combater essas queimadas, principalmente, por enquanto está ainda só, o foco maior é no Pantanal. Só que já há casos no Nordeste e aqui no Sul. Isso vai piorar muito a situação lá do Nordeste e vai movimentar ainda mais essa indústria de ladrões que se aproveitam da seca deles para roubar dinheiro e deixar manchar não, mas menosprezar a cultura do Nordeste. Questão dos transportes. O trânsito caótico e os transportes coletivos ineficientes e com custo elevado fazem parte da rotina dos moradores das grandes cidades brasileiras. Essa situação traz sérios prejuízos ambientais, sociais e econômicos à cidade e a seus habitantes, pois provoca intensa poluição atmosférica e sonora, produz grandes congestionamentos e eleva gastos com combustíveis. O fato de o transporte rodoviário ter sido privilegiado em detrimento de outros meios, como trens, eleva o custo do frete e aumenta o preço das mercadorias comercializadas. Além disso, provoca congestionamentos na cidade e retração de investimentos na cadeia produtiva, em virtude do alto custo arcado pelas empresas com transporte de mercados. Diferentes medidas vêm sendo adotadas para solucionar o problema do trânsito nas grandes cidades. Entre elas está o sistema de rodízio de veículos, introduzido, por exemplo, na cidade de São Paulo. Nesse sistema, os carros são proibidos, sob pena de multa, de circular no centro expandido da cidade uma vez por semana nos horários de pico. Outra medida é a ampliação das vias de circulação. Essas ações, no entanto, surtem pouco efeito no trânsito das cidades, em virtude do crescimento constante da frota de veículos particulares. Para solucionar esse grave problema urbano de modo efetivo, é necessária a ampliação de investimentos no transporte coletivo. Aumentar a oferta e eficiência desse tipo de transporte a um custo mais baixo incentiva a população a optar por esses meios de locomoção, em detrimento dos automóveis particulares. Questão da violência urbana. A violência urbana é um dos mais sérios problemas das grandes cidades. Entre as principais causas sociais e econômicas que aumentam os índices de violência nas cidades brasileiras estão os altos índices de pobreza, a falta de direitos a uma vida digna e a falta de oportunidade de empregos, com remuneração adequada à satisfação das necessidades da população. O tráfico de drogas e a fraca presença do poder público na efetivação de políticas sociais e de segurança agravam ainda mais o problema e aumentam os índices de criminalidade, que atinge a todas as camadas da população. O clima da insegurança que vive na população urbana e a falta da credibilidade no poder público influenciam os hábitos cotidianos, como não andar sozinho durante a noite, não andar com objetos de valor, entre outras práticas já incorporadas por parte dos habitantes das grandes cidades. As áreas urbanas carecem cada vez mais de espaços públicos seguros e de ambientes de sociabilidade, o que acaba limitando o direito à liberdade. Perspectivas e regionalização do Brasil. Emergente ou subdesenvolvido são considerados emergentes aqueles países subdesenvolvidos que apresentem quadros de crescimento econômico próspero, um dinâmico parque industrial, uma boa capacidade de exportação e certo dinamismo econômico. Outros exemplos: China, México, Índia, Singapura, Coreia do Sul, Argentina, Turquia, Indonésia e Taiwan. Os países emergentes. No fim da década de 1990, passou a ter uma influência no contexto geopolítico e econômico internacional, que é o G20. Dependência tecnológica, informática, telecomunicações, microeletrônicas, química, farmacêutica e econômica. Dívidas políticas, enorme disparidade social. TID e commodities. No TID, o Brasil tem um papel grande de exportar de commodities, que pode ser definido como mercadorias, principalmente minérios e gêneros agrícolas. As principais commodities produzidas e exportadas pelo Brasil são petróleo, café, suco de laranja, minério de ferro, soja e alumínio. BRICS. Brasil, que faz parte do BRICS, é o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Detém juntos aproximadamente 42% da população do globo, 1/4 do território terrestre e 21% do PIB mundial. Por que o BRICS no Brasil? Os exemplos são
o quinto maior população no mundo, grandes exportações recomedidas, redução de desigualdades, aumento do consumo interno, recepção de investimentos estrangeiros. Vantagens em relação aos outros países do BRICS. Grandes extensões de terras agrícolas, disponibilidade da água, energia solar, não existem grupos separatistas, grande consumo interno. Banco do BRICS. Criado em junho de 2014, sua sede fica em Xi'an, China. O objetivo é ser um banco de resgate e investimentos para os 5 países. Capital inicial de $100 bilhões. Brasil. Divisão regional segundo Milton Santos. Os 4 Brasis. Quantidade de recursos tecnológicos avançados, telecomunicações, energia, equipamentos de informática. Número de atividades econômicas modernas nas áreas financeiras, comercial, de serviços, industrial. Agropecuária em relação à mecanização e à integração com a indústria. Região concentrada, composta de um denso sistema de relações em função dos elevados índices de urbanização e do alto padrão de consumo das empresas e de parte das famílias. O centro da tomada de decisões constitui uma grande concentração de espaços luminosos. Região Centro-Oeste. Presentes algumas características da modernização, em particular a agropecuária mecanizada, fertilizantes defensivos, agrícolas, mecanização. Produção de mercadorias agrícolas destinadas à exportação, como soja, milho, algodão e arroz. Amazônia. Região de baixa densidade populacional e com poucos recursos tecnológicos. São raras as áreas reservadas à agricultura mecanizada e a outras atividades mais modernas. Nordeste. Mais antiga área de povoamento do Brasil. De modo geral, sempre teve precária circulação de pessoas, produtos, informação e dinheiro. Em razão da agricultura pouco intensiva e da urbanização irregular, a prática de atividades econômicas modernas e o uso de recursos tecnológicos avançados ocorrem apenas em determinadas áreas da região. Acerca do tema das várias regionalizações do Brasil, que é um tema bem amplo, e sobre regionalizar, quer dizer tu separar por conta de diversos fatores em comum, aspectos em comum, seja pela falta da água, seja pela vegetação de uma determinada região e espaço. É muito importante tu ter essa divisão, porque as realidades são diferentes. Da minha casa para tua já é uma realidade diferente. Então, quando tu tem uma divisão assim, não necessariamente só a do IBGE, que leva em vista só a localização, sem um caráter econômico, é importante quando tu tem outros tipos de estudos que separam de formas diferentes para auxiliar tudo no plano de gestão, em administrar melhor, em facilitar uma administração e investimento, envio de recurso para uma determinada área, conforme a necessidade que essa área tem ou deveria ter, até para o entendimento da população também, reivindicar esses direitos, e enfim, tem tanta coisa aí no meio, né? Mas, talvez, dentre tudo isso, eu gostaria de falar mais desses outros tipos de regionalizações, que são mais que levam em conta condições geopolíticas ou geoeconômicas, não só ou independente dos limites dos estados. Então, eu vou falar um pouco do avanço da fronteira agrícola na Amazônia e desse atual que está repercutindo bastante o ecocídio do Pantanal. Tem seus lados bons, no caso da Amazônia, ali todo esse investimento e o crescimento da atividade na área da produção agrícola, mas tem esse lado que é muito ruim porque não tem um controle ambiental, né? E como a gente vive também a crise do coronavírus e somando-se às outras crises,
fica uma crise em cima da outra, generalizando bastante, né? Mas é real, a gente não tem uma preocupação mais com outros setores por conta da saúde agora e disso que tá em alta. Mas seria mais ou menos essa ideia. Então, a Amazônia é uma região que está recebendo novos projetos. É uma fronteira que tem recebido investimento para desenvolvimento e incentivo ao crescimento, mas ao mesmo tempo ela vem junto com isso uma extrema preocupação ambiental por tu não ter fiscalização e por ter todo esse descaso do governo e esquecimento dessas questões nesse momento em que o foco está voltado para outra área. Tá, então para falar um pouco do Pantanal agora. Apesar do Pantanal parecer visivelmente pequeno, ele é a maior plataforma, a maior planície, bacia continental alagada do mundo. E ele possui o maior reduto de onça-pintada do mundo, que é o maior felino das Américas. E uma biodiversidade infinita e variedade infinita desde lagartos, cobras, jacarés, tamanduás, macacos, além de ter a maior biodiversidade de pássaros, de aves e de insetos. E até então, o Pantanal era o nosso bioma mais preservado. E ele contava com toda essa biodiversidade infinita, insana, assim, preciosa, por conta do equilíbrio que ele tinha e que ele geralmente tem, né? Deveria ter e tinha. Porque ele passa boa parte do ano alagado e uma parte ele seca um pouco e depois passa um período seco, inclusive ele tem queimadas naturais. Tá, aí a gente pode chegar a pensar que então está sendo feito um alarde, porque como ele já tem queimadas naturais, então isso tudo poderia ser uma manobra para prejudicar o governo, mas não é, porque o Pantanal está pegando fogo desde fevereiro, desde janeiro. Ele está com focos de queimadas. E tudo que se alastrou, assim, é de origem humana e não de origem natural. Foi comprovado que foi por ação humana e não foi por causa dos índios que vivem ali. Os índios são grandes vítimas de toda essa acusação que tá sendo feita indevidamente. Nesse caso de quem são os verdadeiros culpados. Porque a gente sabe muito bem da fala que o ministro Salles fez sobre literalmente passar a boiada e de como que eles defendem muito essa expansão da fronteira agrícola, inclusive para o Pantanal, para tu abrir e tornar também essa região uma região de caráter agrícola para produção da soja ou fazendas de gado. Essa acusação de que seria natural e tentando minimizar o acontecimento é inadmissível, porque nesse período alagado não queima, mas esse ano estava queimando por conta de toda a seca, por conta desse aquecimento global. E ele naturalmente não queimaria nesses períodos em que ele está totalmente encharcado. Como vinha tendo queimada desde janeiro, e isso não é comum, devia-se ter um alerta. Mas não se teve, por conta de toda a repercussão da pandemia e toda a crise que veio junto com o coronavírus, que abafou isso e vários outros campos que já eram preocupantes, assim. Então demorou para a imprensa cobrir o que estava acontecendo, para brigadistas, bombeiros ou, enfim, os órgãos responsáveis fazer alguma coisa e fiscalizar. A gente não tem uma lei de proteção pelo Pantanal.
demorou muito, então isso tudo favoreceu para chegar ao ponto da insanidade que virou isso. Levando em consideração esses itens que eu citei, e mais o fato do rio que banha o Pantanal e estar muito abaixo do seu nível normal de 3,60 metros de profundidade, 4 metros, estando a 1 e pouco, eu devia ter tido um desespero e toda uma mobilização, porque essa seca pela qual o Pantanal passou está sendo a maior seca dos últimos 47 anos. Então teria que ter tido uma fiscalização, teria que ter sido feita uma lei, assim como os demais biomas têm. Teria que ter tido punição para todas essas queimadas que foram induzidas e que levaram a área hoje do que queimou a ser maior, a ser superior que a área do tamanho do país da Bélgica. Ou seja, já superou a extensão de um país tudo isso. E ali no meio disso tudo tem um parque de preservação ambiental, que, se eu não me engano, o nome é Parque do Encontro das Águas, onde tem o maior reduto de onças pintadas do mundo. E esse parque já chegou a queimar 85%. E muitas onças morreram, porque, como é cercado, a onça não tem como fugir. Ela até conseguiria fugir, mas como é cercado. E uma outra saída para ela seria entrar nos lagos, e elas até fariam isso se os lagos não estivessem secos. Então aconteceu muito de que tentavam ir para essas regiões e ficavam atolados na lama e moriam assim, queimados e sufocados pela fumaça, pelo fogo e atolados na lama, o que é extremamente triste e não é um exagero. Precisa ser voltado a questão para isso, o governo precisa se posicionar, precisa agir, fazer alguma coisa, está fazendo, mas precisa fazer mais. E não pode ser só uma questão política. Não é a política que importa agora, e sim tudo que a gente está perdendo e todas as consequências que vão vir em virtude disso e que já estão vindo. Então, vale e precisa de uma mobilização governamental como de toda uma população. A gente dá e só está dando atenção porque várias pessoas populares da mídia fizeram questão de compartilhar, de ir atrás, a gente ainda tem pouca informação, porque o próprio governo tentou abafar e está tentando ainda, e enfim, a gente tem todas as outras coisas acontecendo. Mas se não fosse também por conta disso, a gente jamais teria dado uma atenção assim. E daqui a um tempo também a gente vai esquecer, né? Porque é meio que uma onda, assim. Mas o problema fica. E só piora. E como o mês de setembro fechou há 2 dias já, a gente tá 2 dias de outubro, esse mês fechou como o mês de maior focos de incêndio da história do Pantanal. Então é absurdo. Tá, então, sobre a Amazônia. Como que se deu, talvez, começar um pouco falando de um aspecto histórico do processo de ocupação da Amazônia. Ele tem raízes pela ocupação do litoral brasileiro e depois os primeiros acessos ao território amazônico, à floresta da Amazônia, se dá pelas bacias hidrográficas, pelos rios, então. E começa no litoral primeiro, porque, óbvio, né, a chegada dos imperadores, ou enfim, na época do Brasil Império, primeiro tu chega no litoral do Nordeste lá, e logo também esse se torna, não logo exatamente, mas se torna um coração econômico. Hoje o nosso coração econômico do Brasil é o Sudeste, é o Sudoeste.
por conta de toda a industrialização do meio técnico, científico e informacional, que tu junta técnica, tu junta ciência e comunicação. Mas o primeiro foi no Nordeste porque, enfim, a primeira capital foi lá, tu começa com a economia açucareira, depois tu vai para cafeeira, para descoberta das minas e por aí vai. E na Amazônia também se deu assim, ainda não foi totalmente explorada no bom sentido, mas começou com uma pequena fundação de vilas lá no interior que tinham acesso com barcos pelos rios, e o governo, com o passar dos anos, ele foi percebendo a importância, a riqueza da Amazônia, não o suficiente ainda, né? Porque se fosse, a gente não estaria jogando tudo fora ou desmatando tanto assim. E teria uma fiscalização, um controle ambiental e uma preocupação muito grande se a gente realmente se desse conta de tudo que a gente pode aprender e gerar com a biodiversidade da floresta amazônica, que é simplesmente a maior do mundo, né? Muito se fala de que a cura para tudo estaria lá dentro. É o maior banco biogenético que existe, fica lá. Então a gente tinha que ter minimamente universidades nesses locais e investir em pesquisa, em ciência e nesse local para tu conseguir desenvolver. E tu observa a biopirataria, só para, né, citar o exemplo de tanto que é nos roubado. E já teve também um estudo sobre o ganho econômico, o valor dessa região, que estaria entre 14 a 17 trilhões de dólares. Eu não sei te dizer por quem foi esse estudo, o grau assertivo dele, mas é muito. E a gente sabe, né? Mas então, assim, com essa percepção dessa importância, um pouco pelo menos, que a gente tem, começou-se diversos projetos, ideias para tu investir junto com a expansão de uma fronteira agrícola nessa região. E aí vários novos desafios foram lançados. Dentre os projetos todos aí, a gente tem vários exemplos de projetos militares, como por exemplo o CIVAM, que era uma proposta de sistema de vigilância da Amazônia, é um projeto militar de monitoramento, que seria por satélite e radares de solo para preservar a soberania nacional e afastar esses anseios de globalizar a Amazônia, da Amazônia ser do mundo. Então isso seria, de certa forma, para a gente conseguir manter no Brasil toda essa riqueza como nossa propriedade, assim, digamos. E aí tem um outro projeto também, que é o projeto Calha Norte, que era um programa de desenvolvimento e defesa criado no governo do Sarney, em 85, que objetivava o povoamento das fronteiras através de uma criação de investimento em infraestrutura no norte dos rios Amazonas e Rio Solimões. Ele garantiria uma ocupação civil e militar dessas fronteiras, dificultando assim as invasões por fora, né, que gera toda essa biopirataria e rouba isso da gente. Mas aí o que aconteceu? As Forças Armadas, elas acabaram executando boa parte desse programa e instalaram diversas bases militares na região. Então não foi um real povoamento assim. E aí uma outra ideia de uma outra visão seria a integração da Amazônia sob uma ótica totalmente econômica. Que aí vem a ideia da Zona Franca de Manaus, que é um modelo de desenvolvimento econômico que foi implantado pelo governo militar em 67.
E é um projeto que, através de benefícios fiscais, como, por exemplo, a isenção de impostos e relações de trabalho mais flexíveis, buscaria estimular a atração de investimento, de colocação de indústrias para essa região, industrializar lá, assim, incentivar uma maior ocupação, aumento das cidades por necessidade de mão de obra, então, para trabalhar. E aí, com o investimento nessa indústria, tu precisaria de pessoas e, assim, tu incentivaria a ocupação. Isso é chamado da Zona Franca de Manaus. E o projeto Grande Carajás, que seria na Serra dos Carajás, que é localizado no sudeste do Pará. Esse, por sua vez, nesse lugar ali, é parte da província mineral de Carajás. Esse lugar, ele possui reservas principais principalmente de minério de ferro, de alto teor. E, embora tenham outras jazidas minerais de cobre, zinco, ouro, manganês, o principal seria o minério de ferro. E a primeira jazida foi descoberta na década de 60. As obras do projeto foram iniciadas pela estatal da Vale do Rio Doce, né, a Companhia Vale do Rio Doce, que a gente conhece muito bem, por conta de vários escândalos também. Essa jazida, então, lá foi descoberta pela Vale em 78. O transporte do minério, ele é feito pela Ferrovia Estrada de Ferro Carajás, que vai até o porto de São Luís, no Maranhão. E ambos foram construídos também, pensados especificamente para esse projeto da produção do minério de ferro e visando o lucro econômico nesse sentido de exploração do minério. E aí vem toda a problemática ambiental. A Amazônia como fronteira do capital e como fronteira agrícola. Considerado um grão que é típico de climas mais frios, a soja, ela teve muito sucesso no centro-oeste brasileiro, que é o celeiro do Brasil. É ali onde tem a maior produção de grãos do nosso país. E esse grão, ele precisa de um clima quente e seco. Então, tais áreas seriam mais ou menos, não exatamente propícias, mas com todo o estudo e investimento realizado pela Embrapa ali no grão transgênico, como no preparo do solo e, enfim, tudo isso que faz parte desse processo de produção da soja, que ocasiona, que elimina a acidez do solo e disponibiliza suprimentos de cálcio e magnésio que são necessários no plantio, isso por conta da calagem também. Muito por conta de tudo isso, a gente percebe que esse avanço resultou numa enorme degradação do cerrado brasileiro. E aí esse contínuo prosseguimento da fronteira no sentido norte, alcançando o bioma amazônico, e impacta em toda a biodiversidade. Mas ele seria necessário, entre aspas, para aumento da produção e por conta do solo rico que tem lá. Mas a gente sabe que isso é uma perca enorme e que não justifica, não é justificável esse tipo de ação não pode ser admissível, porque tu tá acabando com a coisa mais rica que tu tem, que tem uma influência enorme no mundo todo, assim, não só no Brasil,
a floresta amazônica, tanto pelo clima, enfim, a vegetação, a conta do aquecimento global e muito mais. A necessidade da expansão da fronteira agrícola não justifica, não é de uma importância assim enorme. Esse setor a gente não pode ter essa dependência econômica especificamente desse setor. Se a gente soubesse investir na Amazônia da forma correta, isso renderia de outra forma e até muito mais do que rende, sem degradar tanto essa expansão agrícola desse tipo de produção de monocultura. Muito bem, parabéns então aos alunos que foram escolhidos para a segunda parte, para estar liberando e disponibilizando para todos também. E eu estou bastante contente com esses trabalhos que cada um desenvolveu para contribuir com os colegas, né? Se a gente faz esses trabalhos onde cada um apresenta a sua etapa, a sua parte, sua visão, o trabalho final fica muito legal e a gente acaba tendo uma leitura bem mais concreta, bem mais realista, bem mais certa do que ouvir apenas uma opinião muitas vezes, né? Nesse caso do professor. Então, a gente fica muito feliz com as perspectivas que vocês têm do Brasil, né? E da mesma forma das próprias regionalizações que o Brasil está classificado, e também elas são usadas para os mais diversos fins. A gente pode ver que com esse compartilhar, de fato, a gente consegue ter uma abertura de horizontes bem interessantes. Então, continua os estudos, a gente vai liberar também, depois da segunda parte também, uma atividade que vai gerar mais uma nota. Essa aqui vai estar gerando uma nota, a gente vai estar avaliando, né, justamente pela dedicação, pelo capricho, pelo empenho que vocês fizeram essa etapa também. Então, obrigado pela participação de todos e aguardem a segunda parte. Parabéns aos que contribuíram e enviaram corretamente a sua atividade. Tudo de bom, bons estudos. Até mais.